Paz do Senhor Jesus, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos terminando o livro de 2 Coríntios, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Portanto, nós chegamos ao capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Neste livro, Paulo ainda está falando sobre a questão da visita dele. E ele ameaça, olha, dependendo do comportamento de vocês, eu vou até aí sim, eu vou fazer a terceira visita. Ora, estes coríntios, eles se desviaram daqueles ensinos que Paulo tinha dado, de tal maneira que eles se deixaram influenciar pelos inimigos de Paulo. Os coríntios acabavam por adotar alguns critérios de validade de um ensino apostólico. Para os coríntios, influenciados pelos inimigos de Paulo, um verdadeiro apóstolo era aquele que que aparentava um porte impressionante, uma aparência impressionante. E a gente já viu que Paulo não tinha esta aparência. Ele era uma pessoa comum, uma pessoa insignificante no sentido de que nada ressaltava nele. Ele, quando chegava, a sua aparência não era uma aparência que chamava atenção, né? Então ele não tinha esse porte impressionante. Ele também não usava de eloquência poderosa, porque os seus inimigos faziam discursos bonitos, muito bem feitos, etc. Paulo não. Paulo preferia a simplicidade da verdade, a profundidade da mensagem de Cristo. E também a realização de sinais e prodígios, ou seja, o que eles queriam? Show! O que eles queriam? Aparência. Mas não era assim. Então, Paulo, ele chama atenção, né? Ele chama atenção. Ele, em verdade, esses critérios não eram os critérios verdadeiros pelos quais um apóstolo pautava a sua vida, se comportava. Paulo aprendeu desde cedo, na sua vida espiritual, que o poder de Cristo está na fraqueza, está nos fracos, exatamente para afrontar os fortes. Porque Cristo, amados, foi crucificado em fraqueza. E este a gente chama isso de paradoxo, uma coisa assim que, como é que o fraco pode ser forte? É uma coisa que para nós fica difícil de entender, mas esta é a mensagem de Cristo. A fraqueza que ele aparentava não deveria cegar os coríntios, não deveria impedir que os coríntios vissem o poder de Cristo que estava manifestado nele. Porque o poder aqui, amados, não é da pessoa. O poder aqui é de Cristo. Então não é Paulo que precisa ser vistoso. Não é Paulo que precisa ter essa ou aquela aparência. Não, o poder aqui é de Deus. O poder aqui é a manifestação de Cristo. Então, se eles querem evidência, então Paulo vai dar evidência, ele é capaz de fazer isso, ele vai dar evidência, só que assim, eles não vão gostar muito do que Paulo vai ter a mostrar. Por quê? Porque Paulo vai confrontá-los com a verdade, vai confrontá-los com a hipocrisia
heresia que eles estão apresentando. Então, se é isso que eles querem, Paulo vai. É só eles dizerem, é só eles continuarem com esse comportamento. Paulo não vai poupá-los se ele tiver que fazer a terceira viagem. Então isso, mas é uma ameaça. Não, é uma comprovação. É uma prova de que o que eles estão falando é errado. Mas ele pode fazer uma prova que os coríntios não vão gostar, porque eles estão se comportando como crianças, eles estão se comportando infantilmente. E a vida espiritual não é infantilidade, a vida espiritual não é imaturidade. E Paulo vai demonstrar isso para eles, se ele tiver que ir lá pela terceira vez. Os coríntios eles estavam agindo errado também num outro sentido. Eles estão pedindo prova do verdadeiro apostolado de Paulo, da verdade que está em Paulo. Mas Paulo diz, olha, não é assim não. Eu fui até aí e eu lhes mostrei o evangelho. Agora, o correto é o seguinte, e vocês? Opa! A pergunta que se deve fazer é, eles deveriam se examinar, eles deveriam passar pelos critérios de aceitação do Senhor. Em vez de examinar Paulo, a pergunta que Paulo faz é, vocês estão firmes na fé? Vocês estão me cobrando uma coisa, mas eu quero saber o seguinte, com que autoridade vocês me cobram isso? Vocês estão firmes na fé? Eu sei que estou, mas você está? Vocês estão me avaliando, mas vocês já pararam para se autoavaliar? Então, esta pergunta é uma sacudida de Paulo em relação a eles, porque eles deveriam estar de olhos abertos para as implicações morais de tudo que estavam passando. Paulo achava, e nós vemos nesse contexto todo, nesse livro todo, pelas críticas que Paulo responde, nós vemos que os coríntios estavam muito confiantes na sua posição, estavam muito confiantes, nossa, nós somos o máximo da habitação de Cristo, nós somos os melhores crentes, nós somos os melhores cristãos, nós somos os melhores de todos os outros, todos os outros são questionáveis e devem ser questionados mesmo. Opa, esta é uma posição de arrogância, meu amado. Esta é uma posição de orgulho que não tem razão de ser. Mas Paulo tinha uma esperança de que ele e seus companheiros não iriam fracassar no teste dos coríntios. E como é que isso acontece? Se os coríntios forem aprovados, eles serão aprovados, porque os coríntios são frutos, são filhos do seu ministério. Então, os filhos e os frutos do seu ministério, se forem aprovados, eles seriam aprovados. Então, havia tempo ainda de corrigir, havia tempo ainda de ensinar. E Paulo tinha a fé de que os coríntios iam se emendar, eles iriam voltar a ser aqueles cristãos exemplares no qual nada havia para se envergonhar. A posição deles é que era a verdadeira prova de Paulo. A verdadeira prova de Paulo não era aquilo que eles estavam falando. Não era a ostentação de presença, não era a eloquência, os discursos bonitos, sinais. Não, a verdadeira prova de Paulo diante de Deus, não diante dos homens. Isso era coisa diante dos homens. Mas a verdadeira prova de Paulo diante de Deus era exatamente a posição espiritual dos
dos coríntios, deles se manterem firmes na fé e serem a verdadeira habitação de Cristo. E se isso acontecesse, isto era fruto do ministério de Paulo. Então, essa era a legitimidade do ministério dele. Não era exibição, era exatamente vida transformada. Amados, cuidado! Existe uma falsa ideia em algumas falsas igrejas, com falsos mestres e falsos pastores, de que a exibição é mostra de Deus agindo ali. Não! O que é que mostra que Deus age? A transformação das pessoas. Se nós temos vidas transformadas, significa que Deus está agindo ali. Não é exibição, não é show, não é aparência. Isto não é prova de poder de Deus, de ação do Espírito Santo, de ação do Senhor. Ele espera, portanto, que eles evitem o mal. Não porque ele vai sofrer, mas porque ele deseja que todos estejam se encontrando na eternidade, fazendo o que é certo, caminhando pelo caminho correto, pelo verdadeiro caminho. Lá vamos nos encontrar. E qual é o verdadeiro caminho? Qual é a verdade? Onde está a verdade? A verdade é o Evangelho. É o Evangelho que o Senhor Jesus veio demonstrar. Ele não veio falar, ele veio demonstrar aqui na terra para nós. E Paulo nunca, jamais, ele agiria de um modo que fosse contrário ao Evangelho ou aquilo que implicasse em relação à verdade que estava sendo pregada pelo Evangelho. O tipo de força que Paulo procurava era uma força de fidelidade, era uma força de ser correto e estar seguindo aquilo que o Evangelho traz. Então deve-se ser fiel ao que? Deve-se ser fiel à mensagem da cruz, porque o Evangelho ele traz a mensagem da cruz. Era isso que Paulo pregava. É uma mensagem simples. Deus morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. E ele morreu crucificado na cruz. E esta certeza, esta fidelidade é que iria caracterizar a vida daqueles que criam e iria determinar também a renovação moral, a transformação de vida. A preocupação de Paulo, o aperfeiçoamento dos crentes, serem perfeitos, serem como Paulo fala isso para Tito e Timóteo, irrepreensíveis. Se eles forem perfeitos, irrepreensíveis, se eles não tiverem de que se envergonhar, então eles estavam no caminho certo. Portanto, a função de Paulo, enquanto autoridade, enquanto pai daquela igreja, porque foi fundador dela, é a edificação de uma igreja no corpo de Cristo. Cristo é o padrão. Paulo não é o padrão. Os falsos mestres não são o padrão. Quem é o padrão? A quem nós devemos olhar e medir? A Cristo. Ele é o padrão. É ele que tem que dizer, o padrão esse, é que tem que dizer como nós vamos nos comportar. E nós devemos nos comportar à medida de ser semelhantes a Cristo. O próprio Senhor fala no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, me copiem nisto, me copiem na santidade, me copiem na fidelidade. E Cristo veio aprofundar esta mensagem. Pois muito bem, meus amados, então ele termina a carta. A carta é dura nessa segunda parte, Se os amados perceberam
há uma riqueza teológica, por isso foram muitos vídeos. Porque a riqueza teológica e a profundidade teológica de Coríntios, tanto 1 Coríntios quanto 2 Coríntios, é muito grande. Por isso nós tivemos calma em explorarmos todos estes aspectos. Tá? Paulo então se despede, ele diz adeus, né? Que vocês se regozijem e que vocês se aperfeiçoem, que vocês se consolam. Rejeitem o evangelho estranho, pregado pelos falsos mestres, né? E reconheçam aquilo que é verdade, aquilo que é prática moral que deve ser realizada, certo? Isso é o aperfeiçoar-se, é o consolar-se uns aos outros. Todo o Novo Testamento, se o amado percebe o contexto, a sociedade, eles usavam um beijo como símbolo de saudação. E é interessante que não só as mulheres se beijavam, mas os homens também se beijavam e as pessoas se beijavam entre si. E ele chama isso de ósculo santo. Por que ósculo? Ósculo era um nome que eles davam para o beijo. Então eles diziam, se beijem, mas se beijem em santidade. E este beijo é um sinal de paz, é um sinal de amor fraterno entre irmãos. Então, quando nós desejamos paz, quando nós nos beijamos, nos despedimos, nos encontramos, este ósculo significa que nós estamos desejando para a pessoa a paz, que nós estamos desejando a pessoa, né, manifestar aí o verdadeiro amor cristão. Eles o chamam de santos. Santos são os cristãos da Macedônia, tá? E aqui Paulo introduz uma bênção que é única, é só nessa carta que acontece isso, mas ele está chamando para a bênção final, que é chamada também de bênção apostólica, as qualidades, as virtudes da tríade aqui, do Deus, do Filho e do Espírito Santo. Então eles são mencionados explicitamente. Então, muitos dos nossos cultos terminam assim: amados, que a graça do Senhor Jesus, aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Uma graça totalmente merecida, uma graça que é generosa e voltada para o nosso bem. Que o amor de Deus, que ficou absolutamente demonstrado quando ele providenciou o seu próprio Filho único para a reconciliação perfeita e final, a reconciliação que foi feita por Cristo, que nos envolveu, né, de modo que nós pudéssemos viver em paz com Ele, o Senhor, e a comunhão do Espírito Santo, que é a chamada koinonia, que é a participação, estejam com todos nós. Que o amado possa dizer amém. Bons estudos.